Oi, galera que é viciada em Bobbie Goods, tudo bom com vocês? Porque comigo tá tudo ótimo. Tudo ótimo enquanto eu tô gravando esse áudio, tá, gente? Porque enquanto eu tava pintando não tava, não. Por quê? Por quê? Vou explicar pra vocês. Uma pessoa pediu pra eu gravar um vídeo de duas cores, né? Consiste basicamente em você escolher duas cores aleatórias, rosa, azul, amarelo, marrom, qualquer coisa, porque ela não especificou quais cores ela queria, só pediu que fosse duas cores. E aí você escolhe todos os tons daquela cor que você tiver. Então, se tem 30 tons de laranja na sua caixinha, você pega 30 tons de laranja na sua caixinha. E aí você escolheu laranja e amarelo, todos os laranjas e amarelo que você tiver. Na época em que eu estava pintando, eu ainda não tinha as minhas Ohuhus. Então, eu peguei o meu kit da Shenhui, de 262 canetinhas, e o meu kit... Não, meu Deus, o meu kit da Touch, de 262 canetinhas, e o meu kit da Shenhui, de 168, se eu não me engano. E peguei tons de rosa e verde, tá? Então, tudo que tinha rosa escrito em cima, eu coloquei. Todos os que tinham verde escrito em cima, eu coloquei. E aí, no caso, eu não estou mostrando pra vocês na gravação os números, né, que eu tô usando em cada vez que eu passo ali, porque eu não tava prestando atenção, né, na hora de mostrar o número, e aí eu não tava focando. Então, tipo, eu colocava ali a canetinha embaixo da câmera pra vocês verem, mas eu não tava, tipo, sei lá, colocando a mão embaixo ou do ladinho, e aí ele não tava focando na caneta, né, ele tava querendo pegar o foco do papel. Então, acabou não aparecendo, de qualquer forma o número ficava borrado, aí eu preferi cortar as partes em que eu mostrava o número das canetinhas mesmo, que era pra não, né, porque também não adianta de nada, eu vou botar um pedaço borrado aí de coisa pra vocês verem, não vai fazer sentido nenhum, né? Mas usei tons variados de rosa e verde. Acredito que eu devia ter usado menos tons de rosa. Se eu tivesse colocado menos tons de rosa, esse desenho teria ficado melhor. Porque o problema de você ter muito, gente, é justamente isso. Quando você tem poucas canetas, você tem que usar a sua criatividade do jeito que der, entendeu? Só tem 4 tons de rosa. Eu vou me virar com 4 tons de rosa. Agora, quando você tem 50 tons de rosa, na hora que você vai passar, você não sabe o que passar. Você não sabe se esse vai combinar com aquele, e aí na hora que você passa fica esquisita, aí você tenta cobrir com outra coisa e fica pior. Aí você tenta combinar o tom de cima com o tom de baixo, já que você não deu certo, né, com aquele lá que você colocou. Você tenta consertar, fica pior, porque tem tanto tom que você não sabe pra onde ir. Você não sabe pra onde ir. E foi justamente o que aconteceu aqui. Tudo começou lindo e maravilhoso com a tartaruga, porque eu já estava com essa tartaruga na cabeça há tempos, entendeu? Toda vez que eu abri esse livro, que inclusive eu nem falei pra vocês qual Bobbie Goods é, né? Eu acho que esse é o Isso e Aquilo, se eu não me engano. Toda vez que eu... Inclusive, essa é a primeira ilustração do Isso e Aquilo que a gente pinta. Olha só que delícia! E olha que coisa linda, maravilhosa, né, gente? Olha a cagada que a gente fez logo nesse. Ui, tudo bem. Tudo bem, Júlia. Supera. Enfim, como eu estava falando, toda vez que eu abria esse livro e a gente passava por essa tartaruguinha, eu olhava pra ela e ficava assim: ai, meu Deus, que fofa. Ela tem um chapeuzinho de morango. Ai, que gracinha. E eu já pensava em como eu ia pintar ela, entendeu? Então, na hora que eu peguei os tonzinhos de rosa e verde, eu já tinha idealizado na minha cabeça como ela ia ser pintada, que cor que eu ia usar, e etc e tal. Na verdade, não que cor especificamente eu ia usar, né? Mas ali mais ou menos qual era a paleta de tons que eu queria usar nela, né? Então, quando eu pintei ela, foi fácil, foi simples, foi rápido, foi uma gracinha. Escolher as cores não foi difícil. Eu não me senti perdida. Eu fui lá, olhei, eu falei, é isso aqui que eu quero, é esse aqui que eu vou usar. E foi ficando tudo bonitinho, tudo arrumadinho e tal. Aí eu passei pra esse bichinho do lado, que parece que ele tá usando um chapeuzinho de pera, né? E aí eu pintei ela de rosa clarinho e fiz o chapeuzinho bonitinho de pera, tudo normal. Só que aí eu comecei a olhar pra ela, achei que ela tava pelada demais, quis colocar uma roupa. Então eu fiz uma roupa pra ela com a expectativa de que ela fosse transparente, sabe? Tipo, sabe aquelas roupinhas com aquele tecidozinho bem levinho, assim, transparente mesmo, que você consegue ver a pele da pessoa? A ideia era fazer isso com uns desenhos de morango, né? Então fiz vários moranguinhos espalhados por ela, mas no fim das contas eu acho que teria sido melhor se a gente tivesse deixado ela sem a roupinha, só desse jeito mesmo, meio pelada mesmo. Acho que teria ficado melhor no fim das contas, mas tudo bem, já passou, agora já era.
Já tá feito, não tem mais o que fazer, né, gente? Fiz ela com esse rosa bem clarinho. E a outra coisa que eu me arrependo muito foi as manchas. Vocês sabem que eu adoro manchar bichinho, né? Eu adoro fazer eles com várias manchinhas. Às vezes de 2, às vezes de 3 tons. Às vezes só de um mesmo. E dessa vez eu resolvi fazer só com um. O problema foi justamente fazer essas manchinhas. Eu acho que ela não combinou nem um pouco com as manchinhas. Talvez porque já tinha coisa demais, né? Já tava com uma blusa de efeito transparente, com morangos espalhados pelo corpo todo e uma pera na cabeça. Precisava das manchinhas, não precisava das manchinhas, entendeu? Então, assim, na hora que eu coloquei as manchinhas, eu me arrependi instantaneamente, na primeira manchinha. Só que se deixar ela com uma manchinha, ia ficar mais esquisita ainda. Então, eu coloquei várias manchinhas mesmo e falei, agora já foi, né? Como diz o velho ditado, que é um peido pra quem já está cagado. E aí, segui adiante, gente. Falei assim, tudo bem, a gente dá um jeito de contornar isso. É só uma personagem meio estranha, isso acontece, é normal. Vocês lembram que eu falo pra vocês que primeiro eu pinto o cenário e depois eu pinto o personagem, né? Dessa vez quis começar o personagem, olha o que aconteceu comigo, ó, tá vendo? Pra vocês verem que como é que eu, quando eu faço as coisas na ordem errada, eu faço besteira. Mas tudo bem. Fui pintar ali as outras coisas e, gente, eu me senti muito perdida nesse desenho. Lembra que eu falei pra vocês que quando a gente tem muita coisa, a gente se sente muito perdida? Não era só por causa das cores também, não. É porque a gente tem muito objeto. Tem muito objeto pra pintar, muito detalhezinho, muita coisinha pequena e aí muitas cores. E aí você fica, meu Deus, que cor que eu vou usar pra cada um? Será que eu uso essa mesma cor pra esse mesmo objeto? Será que eu repito aqui? Será que eu uso aquela? E esse objeto e esse aqui, eles podem ter a mesma cor ou não? Eu posso repetir isso, eu posso repetir aquilo, ou é melhor eu não tentar não repetir nenhum tom. E aí você vai fazendo e vai ficando estranho. Você não vai sentindo que tá na vibe certa, sabe? Uma coisa que eu gostei foi essa caixinha de morangos. Eu acho que esses moranguinhos que eu pintei, todos ficaram do tom certo, todo bonitinho, assim, sabe? Todos rosinhas que combinam. Mas o resto das coisas eu fiquei meio... Não gostei, não. Parece que tá tudo errado. Essa cesta de frutas também, ela ficou legal e tal. Foram os tons de rosa e verde que até combinaram um pouco. Mas, por exemplo, tem essas cestinhas, essas tigelinhas de coisinha, que eu não sei se é uma sopa, se é um mingau, se é iogurte com fruta, não sei. Essa gororoba aí que eles estão fazendo pra comer com as frutinhas, que eu não sabia que cor pintar. Então chegou uma hora que eu fui fazer de rosa, só que eu pensei, mas tem coisinha verde em cima, talvez ela não devesse ter um tomzinho de verde. Aí eu misturei verde com rosa. Ficou um negócio tão estranho, parece que alguém tinha vomitado dentro da tigela. Gente, esse vídeo foi fracasso atrás de fracasso. Acho que a gente pode pontuar as coisas boas desse vídeo. 1, a tartaruga. 2, o cesto de fruta. 3, o cestinho de morango. E pra mim é só, tá? Nossa senhora, meu Deus do céu, Jesus. Tá, talvez o papel de parede também não ficou tão ruim assim. Mas de resto, gente, que dificuldade que foi fazer esse negócio, pelo amor de Deus. Eu quero que vocês digam aqui embaixo, nos comentários, por favor, o que é que desse desenho você gostou. Se teve uma coisa que você gostou nesse desenho, por favor, me diga qual foi. Gente, pelo amor de Deus, muito difícil fazer esse negócio. Ai, misericórdia, Ave Maria. Eu não me arrependi de ter escolhido os tons as cores de verde e rosa pra fazer esse desafio de 2 cores. O que eu me arrependi foi de ter feito. Gente, porque ficou muito ruim. Ai, meu Deus, eu não sei o que vocês vão achar aí nos comentários, se vocês vão dizer, se vocês vão concordar comigo. Eu acho que vão, tá? Eu acho que a grande maioria vai concordar comigo de que não ficou bom. Mas se você foi um dos que gostou, deixa aqui nos comentários pra eu saber que você gostou, porque senão eu vou ter pra mim que todo mundo odiou esse desenho igual eu, tá? Porque a única coisa que eu disse pra vocês, assim como eu disse pra vocês, eu só gostei dessa tartaruga, do cestinho de fruta e dos moranguinhos. De resto, gente, nossa senhora, como tá difícil olhar pra esse vídeo enquanto eu gravo esse áudio, meu Deus do céu. Assim como é muito difícil eu abrir esse livro e ver essa ilustração lá. Ai, Jesus, que dor de cabeça. E assim, vocês podem estar pensando, eu também gostei dessa tábua, na verdade, essa tábua de cortar a frutinha também é bem bonitinha. Vocês devem estar pensando, Júlia, mas você tá sendo muito dramática, tá exagerando demais, nem tem nada demais, tá tão bonitinho o desenho. É porque ainda tá na metade. Ainda tá na metade, galera. Espera eu pintar o balcão, tá? Espera eu pintar o balcão. O balcão é o problema, inclusive. Deixa eu falar pra vocês, o balcão é o problema. Gente, eu fiquei pensando assim, que no começo o problema era a ursinha, né? Mas o balcão é o grande problema de tudo.
ele ficou do tom mais errado de rosa que eu podia ter escolhido. Não, mentira, tem uns tons que poderiam ter sido piores. Por exemplo, tem uns rosa neonzaço que eu fiz questão de deixar fora, que era pra eu não me arriscar a colocar em qualquer coisa que fosse nesse desenho. Mas, minha gente, eu acho que tá pau a pau, gente, tá pau a pau. Se eu tivesse pintado de rosa neon, ele ia estar ruim igual. Meu Deus, mas vocês vão perceber. Até então, quando eu tô pintando frutinha, suquinho, saquinho de aveia, plantinha, tá tudo bonitinho, não tá? Tá aceitável, não tem nada muito esquisito. A parte mais esquisita é a ursinha, né? Que não precisava de nada disso, que ela tá ali, não precisava das manchas, não precisava da roupa, né? Só tá ali de rosa com uma perinha na cabeça, tava ótimo. Mas até então, tá tudo ok, né? Pois espere, gente, espere a bancada chegar. Quando a bancada chegar, vocês vão dar razão. Vocês vão falar, realmente, eu achei que ela tava exagerando, mas ficou bom não. Gente, por que não ficou? Ai, meu Deus, ai, eu não sei nem se eu vou postar esse vídeo. Não, mentira, eu vou postar esse vídeo, mas ai, meu Deus, a vontade no corpo toda de falar, não! Ir lá, clicar no botãozinho de jogar no lixo, rasgar o papel do livro, amassar, jogar fora, falar, nunca existiu, nunca aconteceu. Inclusive, gente, minha mãe não fez isso hoje. Tem uma página dela, que é aquela da biblioteca, sabe, que tem centenas de livrinhos. Ela foi pintar a que estava antes dessa página e ela esqueceu de colocar a folhinha de acetato embaixo. Então, as tintas que ela usou no desenho anterior passaram para esse desenho e aí ficou, tipo, várias manchinhas, assim. Não eram manchas muito grandes, né, mas eram por todo o desenho. Tinham vários pontinhos de manchinha da canetinha por todo o desenho e ela ficou muito chateada. Aí ela foi tentar pintar, tipo, de algumas cores que cobrissem, né, o lugar. Só que assim, não é que, porque aqui tá manchado de rosa, ela foi lá, pegou preto e passou por cima. Não, gente, ela pegou o rosa, neon, e passou por cima, porque tinha uma pintinha de rosa escuro. Então, assim, não foram escolhas muito boas, não foram. Assim como as minhas também não foram escolhas boas. Mas acontece todo dia. E aí eu falei pra ela, mãe, não precisa pintar das mesmas cores que foram manchadas, sabe? Tipo, porque aqui tá azul, vou pintar de azul. Não precisa. Usa uma cor escurinha só. Pode ser um marrom escuro, um cinza escuro, um preto, um verde escuro, a depender, né, de qual a cor que tá manchada no papel. Não precisa seguir a cor que o senhor manchou. Vai cobrir, vai ficar bom. Ela falou, não tem que ser da cor do coisa, porque senão eu ainda vou ver a mancha, e se eu ver a mancha vai estar estragado, eu estraguei o meu desenho, eu não quero. Aí eu falei, mãe, quer saber, se a senhora está achando que não vai dar certo, então esquece. Porque, gente, eu conheço minha mãe, tá? Se ela encrenca com uma coisa, esquece, deixa quieto. Nem adianta discutir, não adianta tentar arrumar a solução, porque a cabeça dela não aceita. Eu falei, mãe, quer saber, eu sei como é que a senhora é, a senhora vai ficar com isso, joga fora. Porque ela já tinha falado, gente, eu vou amassar isso aqui, eu vou jogar fora. E eu tava tentando fazer ela não jogar, porque, gente, pelo amor de Deus, arrancar um desenho desse livro e jogar fora é muito crueldade. Eu sei, tá, gente, eu sei, é a hipocrisia. Eu acabou de falar que queria jogar fora, mas eu falei que eu queria, não falei que eu joguei. Aí eu falei, mãe, tá, então joga, vai fazer o quê, né? Aí ela gente, deu 2 segundos, ela rasgou o bicho em 4 pedaços, já amassou e jogou no lixo. Eu falei, meu Deus, ela fez. Meu Deus do céu. Ela realmente fez, gente, ela fez mesmo. Ela amassou, ela arrancou, ela rasgou, ela amassou e jogou fora. Eu fiquei, caraca, como é desapegada, meu Deus. Se fosse eu, acho que ia passar 3 dias, 3 noites chorando. Tá bom, também nem tudo isso, né, gente? Pelo amor de Deus, 30 segundos, olha lá. Mas meu pai eterno, eu fiquei assim, chocada. Eu falei, essa aí tem coragem. Minha bichinha tem coragem. Enfim. Voltando pro vídeo. Eu decidi pintar todos os negocinhos aqui de verde escuro e os vidrinhos deles de verde claro, porque sim. Tá? Não tinha nenhuma justificativa assim, podia ter pintado de verde escuro aqui e verde claro. Podia, mas achei que assim combinasse melhor. Já que o bicho tem que ser todo verde mesmo, então vamos fazer ele com vidrinho verde claro, que vai ficar melhorzinho, vai ficar mais bonitinho aparentemente e tal, não sei o que. E aí foi isso. Eu acho que com isso se dá, né, a finalização ali do que a gente tá pintando. Ó, pintei a cestinha ali pra vocês verem, né, tentei usar uns 3 tonzinhos de verde pra ficar mais diferenciado e tal. Pintei a cestinha de morango, só não pintei ainda o vaso de planta, mas eu vou pintar também.
E aí comecei a pintar a bancada. E assim, até então não tava ruim, tá, gente? Essa cor de rosa que eu vou passar embaixo e a cor do meiozinho, dessa tirinha do meio que divide a partir do balcão, não foram cores ruins, não foram elas que me deixaram, ai meu Deus, entrando em pânico, morrendo do coração, não. Foi a parte de cima mesmo do balcão. Eu acho agora, né, pensando agora, que eu devia simplesmente ter pego essa corzinha que eu pintei entre um e outro e passado por cima, tipo, passado em cima, na parte de cima do balcão de cima. Mas eu quis colocar outra cor, inclusive eu queria que essa fosse uma cor mais clara do que a do meinho, mas acabou que não foi, né, gente? E aí eu pintei, e conforme eu fui pintando, eu fui falando, acho que não tá legal. E agora? O que eu faço? Já comecei. Será que dá pra usar vários tons de rosa e manchar como se fosse uma pedra manchada? Tipo, de 50 tons, ou alguma coisa assim. Mas acabei não levando essa ideia adiante. Passei tudo com o mesmo rosinha. E como eu disse pra vocês, gente, essa pontinha fina, eu já não tô mais acostumada a pintar com ela. Aí fala, Júlia, pintou 2 vezes com a ponta da Shenhui, que é a ponta brush, agora já não consegue mais pintar com ponta fina. Gente, mas é porque a ponta fina mancha muito mais. Ela mancha muito mais fácil, muito mais rápido, e os espaços eram grandes, mas tinha muito detalhezinho no meio. Então era um negócio que eu tinha que levar lá em cima, voltar, mas eu tinha que desviar, fazer um negócio porque tinha um grãozinho disso, ou um vaso daquilo, ou um pote, ou uma mancha de coisa derramada. Então eu tinha que ficar parando a parte que eu tava pintando para poder pintar em outro lugar e voltar, e aí ia de novo, e aí com isso a parte ia secando enquanto a outra ainda tava molhada, aí misturava e ficava manchado. Então assim, além da cor ter estado a mais errada possível, ter sido a pior cor possível, porque eu podia ter pintado com o rosa mais claro de todos, eu deveria ter feito isso, mas na minha cabeça, quando eu olhei o rosa isoladinho ali no coraçãozinho da página de teste, eu falei, esse rosa é bonito, vou usar ele. O problema é que eu não pensei de acordo com tudo que estava no desenho, porque tudo que estava no desenho já estava um rosa muito vivo. Se eu tivesse colocado um rosa super clarinho, super pálido, acho que teria ficado muito melhor, mas muito melhor. Como eu coloquei esse rosa, ele ficou demais, tipo, ficou muito vibrante, a gente olha assim e dá dor no olho de tão que tá, sabe? Aí pintei o papel de parede, né? Eu tinha pintado ele todo primeiro com um verdinho super clarinho. E aí depois eu fiz umas listras rosa, né? Pra dizer que é o papel de parede e tal. Achei até que ficou interessante, não achei que ficou ruim, não. Mas realmente essa bancada, gente, pelo amor de Deus, por que eu fiz isso? Por que eu faço isso comigo? Isso acontece com frequência. Isso acontece com frequência com vocês? Eu faço isso direto comigo. Gente, eu pego uma coisa assim que sabe, um negócio nada a ver, aí boto na minha pintura que estava ok, pelo menos tá, porque é ruim, assim, nossa, horrível, não tava. Tava ok. Dava pra levar, entendeu? Mas aí eu pego alguma coisa e aí eu vou lá e estrago essa pintura. É incrível, parece que faz de propósito, mas não é, gente, juro por Deus. Eu tô tentando fazer bonito, sabe? Aí acontece alguma coisa que eu vou lá e escolho a cor errada. Isso acontece. A minha mãe tava falando bem assim, pra você reconhecer um desenho meu, é simples. Se tiver alguma cagada no meio do desenho, é meu. Aí eu fiquei olhando pra ela pensando, rapaz, pois eu não sou igualzinha. Sempre tem alguma coisa no meu desenho que você vai olhar e falar assim, acho que isso não devia estar aqui, né? É meu, o desenho é meu, pode ter certeza que é meu. Se tiver assim, o meu desenho no meio de vários outros desenhos, vocês procuram alguma cagada, tiver assim, o desenho se tá com alguma coisa errada, esse aqui não tá certo, não. É o meu. Vocês vão identificar. Eu sou igual. Aí eu olhei pra ela e falei assim, rapaz, sou muito sua filha mesmo, né, mãe? Olha que coisa linda. Muito sua filha mesmo. Mas enfim, fiz aqui o chão com um verde bem clarinho, né? Depois eu usei outros 2 tons de verde pra fazer esse efeitinho de luz. Acho que não tinha necessidade de ter passado ali no ladinho esquerdo, mas tudo bem também. Vamos fingir que tinha. Fiz uma sombrinha no vaso, que eu achei que ficou bonitinha. Fiz o mesmo esquema de sombra ali na torneirinha, achei que ficou legal. Coloquei uns coraçõezinhos bem estilo de cortininha, de botijão de gás de casinha de vó.
Achei que deu um toquezinho legal, mas enfim, se vocês tiverem gostado ou não, deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo, ativar o sininho, compartilhar com um amigo e me dizer qual é o próximo desafio que vocês querem ver aqui no canal. Eu espero que vocês suportem olhar essa pintura. Bye, bye!